O que a Bíblia ensina sobre as origens? Que tipo de relacionamento Deus queria ter com a humanidade? Qual era o propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que esperança foi dada a Adão e Eva depois que eles pecaram? O relato bíblico da criação, no livro de Gênesis, nos diz que tudo que Deus fez era bom, e a humanidade foi feita à imagem de Deus. Tudo era perfeito. Então, o que deu de errado? Esses e outros questionamentos a gente vê na lição de hoje. Vamos lá? Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o tema da lição de hoje é o que aconteceu? O verso em destaque a gente vê lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, que fala assim: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Por que estamos aqui? Como chegamos aqui? Para onde estamos indo? Essas são perguntas fundamentais da humanidade. Perguntas que lidam com a natureza do universo, ou multiverso, se você for um pouquinho nerd. A compreensão correta de quem somos e de como chegamos aqui afeta o modo de como vivemos e como agimos enquanto estamos aqui. Há muitos textos na Bíblia, a verdade de Deus, que nos dá uma luz sobre essas questões importantes. Mas o mais interessante nesses textos que eu acabei de citar agora é que Deus não tenta provar que Ele é o Criador. Na Bíblia não há argumentos elaborados para defender esse conceito. Nenhum texto tenta justificar, provar ou explicar que Deus é o Criador de tudo. Ou aceitamos pela fé ou não aceitamos. Na verdade, a fé é a única maneira de aceitar a afirmação dita nesses textos de que Deus é o Criador e tudo por uma simples razão. Ninguém estava presente no momento da criação. Até os evolucionistas precisam de fé para aceitar a teoria deles, pois ninguém ouviu o Big Bang. Se bem que é mais lógico acreditar que somos obras de um Criador inteligente, com um propósito também inteligente, do que acreditar que somos frutos do mero acaso. Eu prefiro acreditar que sou especial, né? Tudo que Deus criou foi realmente bom, porém o ser humano foi muito bom. Pode conferir lá nesses versículos aí no livro de Gênesis. Entre as outras criações, como animais, plantas, rios, astros, por mais que tenham suas devidas importâncias, apenas a humanidade tem a incrível capacidade de raciocinar, que nos permite ter um relacionamento mais intenso com o nosso Criador. Deus é incomparável e espiritual, mas nós, homens e mulheres, somos o reflexo de Deus. Somos seus representantes, à sua semelhança. Segundo a Bíblia, em Gênesis 1, versículo 28 e 29, as primeiras palavras ditas por Deus aos seres humanos tinham a ver com a capacidade de procriar, de reproduzirem a mesma espécie humana, que povoassem e dominassem a terra e o que poderiam e deveriam ser consumido nessa terra. Resumindo, Deus instruiu de um modo simples como seria a relação dos novos seres com o mundo físico. Isso foi também o início do relacionamento entre Deus e sua criação. Um relacionamento entre duas partes inteligentes, capazes de entender uma a outra. Pelo menos em certo nível, né? Nessa interação, sempre ficou claro quem dependia de quem. Os seres humanos, recém-criados, eram inteligentes para entender isso. Parece até que foram evoluindo e perderam essa capacidade. Eles sabiam de onde vinham as bênçãos que eles estavam recebendo. Não era difícil ser grato por elas. Por que é difícil ser grato hoje, então? O que será que deu errado? Em Gênesis 2, no verso 16 e 17, o casal tem a oportunidade de exercer o dom do livre-arbítrio, para o bem ou para o mal, sobre a ordem direta de não comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se obedecessem, a árvore seria a árvore do conhecimento do bem. Se desobedecessem, seria a árvore do conhecimento do mal. Qual o fator comum aí? A obediência. Logo, o fruto seria a obediência, não a maçã, como tradicionalmente o pessoal acredita por aí. Adão e Eva eram livres e morais.
E a ordem que Deus deu aos dois não era uma coisa complexa, era apenas uma ordem. E para não dizer que seria uma ordem difícil de cumprir, uma missão quase impossível, Deus ainda colocou diante deles uma infinidade de árvores com frutas incríveis também. Ao chamar o casal a obedecer à sua vontade, Deus estava querendo dizer: eu sou o Criador e fiz vocês à minha imagem. Sua vida é sustentada por mim, pois por mim vocês vivem, movem-se e existem. Eu providenciei tudo para seu bem-estar e felicidade, sustento, lar, companheirismo, e os estabeleci como governantes desse mundo, abaixo da minha autoridade. Se vocês estiverem dispostos a confirmar esse relacionamento comigo, por amor, eu serei seu Deus e vocês serão meus filhos. E vocês podem confirmar esse relacionamento e a confiança implícita nele simplesmente obedecendo a esse mandamento específico. O segredo da vida e da eternidade consiste em obedecer ao autor da vida, que é Deus. Esse é o conhecimento do bem. Quando desobedecemos, felizmente, nós mesmos escolhemos o conhecimento do mal, que leva à alienação, à solidão, à frustração e à morte. Geralmente temos a tendência de acreditar em quem conhecemos e desconfiar daqueles que não conhecemos, daqueles que são estranhos. Nada mais natural do que isso, beleza? Então, por que Eva cedeu aos apelos do inimigo? Ela conhecia Deus e não conhecia ele. Como isso foi acontecer então? Nesse caso, o inimigo chegou de mansinho, se fez de amigo, fez umas perguntas aqui, outra ali para colher informações, depois ele deu o pulo do gato. Ele misturou a verdade com a mentira. Ei, você não pode comer nenhuma fruta desse jardim, é? Né? A gente pode comer sim. Só daquela árvore ali que a gente não pode. Senão a gente morre. Mulher, vocês não vão morrer não. Vocês vão ficar igual a Deus. Ele não conhece o bem e o mal, né? É. E vocês, estando aqui obedecendo a ele, vocês não estão conhecendo o bem, né? É. Pois quando vocês comerem do fruto dessa árvore, vão desobedecer a Deus, vocês vão também conhecer o mal. É mesmo, né? Aí vão ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. O problema é que a serpente omitiu o fato de que Deus só conhece o bem e o mal porque ele é onisciente e não porque ele praticou o mal, não porque ele pecou. Eva foi enganada, ela foi ludibriada. O inimigo se aproveitou da inocência dela e deu um olé nela, mas Adão, não. A escolha consciente de Adão de quebrar uma ordem expressa de Deus que tornou o pecado e a morte a sorte inevitável da humanidade. O relacionamento foi rompido e a aliança foi quebrada. O pecado dominou a humanidade e com ele a morte como consequência. Se não fosse a misericórdia de Deus, a humanidade seguiria para a ruína eterna. Em Gênesis 3, no verso 15, conhecido também como Proton-Evangelho, Deus providenciaria a salvação para a humanidade, onde o Messias, que descenderia da mulher, derrotaria definitivamente o inimigo, que é representado pela descendência da serpente, assim dando à humanidade acesso ao relacionamento salvífico com Deus. A esperança e a fé nessa promessa conduziu a humanidade a Deus novamente. Amém? Irmãos, esse foi o primeiro vídeo desse semestre. Está começando uma nova lição aí, que é Aliança Eterna. E se você ficou com alguma dúvida, escreve nos comentários que eu vou ler e respondo com certeza. É claro que esse tema traz muitas dúvidas na nossa cabeça, mas os próximos vídeos dessa série vão dar uma luz sobre essas dúvidas. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima semana.